O nosso trabalho abordará o assunto da ditadura brasileira, mais específico, o regime militar instalado no país entre os anos de 1964 até 1985. Após a posse de João Goulart, um clima de tensão foi instaurado no país, principalmente nas classes mais conservadoras, como os empresários, militares e banqueiros, que temiam um golpe comunista devido às tendências de esquerda de Jango. Mediante essa situação, alguns eventos ocorreram, e no dia 1º de abril de 1964 foi instaurado no Brasil o regime militar. Para entendermos melhor sobre esse período turbulento da história, entrevistamos Dulce Muniz, a qual teve ativa participação na luta contra a ditadura militar. Meu nome é Dulce Muniz, eu tenho 68 anos, nasci em São Joaquim da Barra, estado de São Paulo, no dia 5 de junho de 1947. Moro em São Paulo há 48 anos. Bom, eu vim para São Paulo quando eu tinha 20 anos de idade, em 1968. Vocês já devem ter lido, sabido que este ano é um ano considerado um ano mítico, um ano icônico, não é? Enfim, era um ano, a ditadura tinha sido instalada em 64, dia 1º de abril de 64, e de 64 até 68, a arte, o teatro, a música, artes plásticas, cinema, enfim, o universo artístico do Brasil tinha se voltado contra a ditadura. Há muitas peças de teatro, muitos shows musicais, Opinião, Arena Conta Zumbi, filmes, os fuzis, enfim, uma série de manifestações artísticas que eram contrárias à ditadura militar. Só que em 1968, no dia 13 de dezembro, foi decretado o AI-5, que é o famigerado Ato Institucional número 5, e que aí é considerado pelos historiadores, enfim, por todo mundo, que é o golpe dentro do golpe, que aí sim fechou tudo. A censura ficou mais rigorosa, daí você não tinha mais jeito quase para fazer as coisas, e começam então os movimentos de luta armada e os movimentos de resistência que também não eram de luta armada. No meu caso específico, eu pertencia a uma pequena organização chamada PORT, Partido Operário Revolucionário Trotskista, e nós não éramos da luta armada, nós fazíamos aquilo que se chamava trabalho de massa. Nós militávamos nos sindicatos, militávamos, enfim, junto às pessoas. Mas eu tinha, como eu estudava teatro, eu tinha uma professora e eu estudava teatro no Teatro de Arena, que era notoriamente um teatro de esquerda, cujo comandante era Augusto Boal e que também era um homem que militava clandestinamente contra a ditadura. E publicamente o Teatro de Arena fazia as peças de esquerda. Arena contra Zumbi, Melhor Juiz o Rei, Arena contra Tiradentes, Lei do Cão, enfim, uma série de peças. E quando esse AI-5 veio, isso tudo fica muito mais forte, porque daí o movimento estudantil, que tinha sido muito importante e bastante popular de 64 até 68, ele também ele fica completamente clandestino. Há o Congresso de Ibiúna, o famoso Congresso de Ibiúna, em 68, eles são presos lá. Então, a partir de 68, todo mundo que era contra a ditadura se organiza naquilo que poderia ser mais de acordo com a sua ideia, com o seu pensamento. Então, neste caso, eu fui para o PORT, mas eu tinha então a minha professora, que era militante de uma organização de luta armada, que é a Helene Guariba, militava na Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, o meu próprio irmão, Djalma Quirino de Carvalho, foi preso também, militava numa Frente de Libertação Nacional em Ribeirão Preto. Tinham vários amigos meus que eram militantes da luta armada. Então eu tinha vários contatos, e o meu irmão foi preso em outubro de 69. Então eu passei a frequentar o Presídio Tiradentes, que era um lugar onde os presos políticos ficavam naquele primeiro momento. E também presos comuns, os chamados correcionais, que eles falavam.
Quando foi maio de 70, eu fui presa. Eu fiquei no DOPS, passei por todas as dependências, e nesta prisão havia um companheiro do porte nosso, o Olavo Hansen, que era um operário químico, embora seja um operário que tenha se proletarizado, porque ele era estudante da Poli, né? E ele é assassinado na tortura. Ele não morre exatamente na tortura, mas o rim não funciona, e ele é tirado do DOPS e ele morre no hospital. Aí ele é jogado, o corpo é jogado lá no alto do Ipiranga, onde há o museu. E isso fez com que a gente fosse libertado. E a gente ficou então 15, 20 dias. E eu voltei então para o teatro e passei a fazer a minha militância no teatro, e na medida do possível eu ajudava outras pessoas que precisavam ser acolhidas, precisava que levasse material, que levasse documento. Eu abriguei na minha casa, em 69, uma militante muito importante, que tinha sido militante do Partido Comunista Brasileiro, mas que depois da ditadura passou a militar também na VPR, cujo marido foi preso numa história que vocês devem ter lido, sabido, que é o capitão Carlos Lamarca, quando ele deixa o quartel de Quitaúna. Então, neste momento, esse marido da dona Zizinha, que foi quem eu abriguei na minha casa, é preso e ela tem que se esconder, e por circunstâncias de amizade, ela fica na minha casa. E foi para mim, eu falo isso porque como vocês são meninos, foi muito importante. Eu tinha 21 anos quando ela ficou na minha casa. Então, e ela contava as histórias da militância antiga. E aquilo para mim foi muito importante. Depois ela conseguiu sair do Brasil, foi para a Suécia, trabalhou muito tempo lá numa biblioteca. Depois ela teve um câncer e ela morreu lá. Depois, em 72, eu abriguei uma outra pessoa na minha casa, também mulher de uma pessoa que tinha sido assassinada, a Cida Horta, que era companheira do Antônio Benetazo, que vocês vão ouvir, daqui a pouco vocês vão ouvir falar muito, que ele era um artista plástico também, era professor de cursinho, e ele era militante do Molipo. Então eu também tive, e foi mais um momento de grande aprendizado na conversa, enfim. Aí funda-se a Operação Bandeirantes, no fim de 69, que era um organismo quase clandestino do próprio regime militar e que prendia os militantes e que também muita tortura. Daí vocês vão ouvir falar, vocês devem ter ouvido falar do Brilhante Ustra, que é um coronel que foi agora, a família Telles entrou com uma ação contra ele e ele foi pelo menos nominado torturador. E ele era o chefe da Operação Bandeirantes, passada depois para a DOI-CODE, que vocês já devem ter ouvido falar também. Particularmente, eu tenho caso, porque eu tenho uma concepção assim, a tortura, ela começa desde a hora que você é preso. Porque você passa por um período horrível, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Eles, no geral, são pessoas muito truculentas, violentos, às vezes muito obscenos, o jeito que falam, o jeito que abordam. Então, você, a partir do momento que você está na mão de um desses caras, você está sendo torturado. Você pode não ter sido ainda supliciado fisicamente, mas você já está com tudo, porque você está com medo, você está respondendo a interrogatório, tem a pressão, porque você escuta o que está sendo torturado fisicamente gritando, e isso faz um grande sofrimento também. E há aqueles, claro, como Virgílio Gomes da Silva, que eu contei para vocês antes, que ele foi preso de manhã na esquina da Avenida Duque de Caxias com São João, e quando foi de tarde ele já estava morto, ele foi estraçalhado dentro da Operação Bandeirantes. O Benetazo, esse que era um artista que agora daqui a pouquinho vai ter uma grande exposição dele, outro dia a Folha de São Paulo deu uma página para ele. O Benetazo foi um caso dos mais terríveis, eu vou contar para vocês, para que vocês saibam que essas crianças, esses meninos, não os responsáveis, não esses que sabem muito bem, que ficam às vezes aí nessas manifestações falando que os militares têm que voltar, é bom que vocês saibam, não peçam nunca isso. Lutem pelas ideias de vocês, mas não peçam nunca, porque essa gente não tem vergonha nenhuma. Olha o que eles fizeram com o Benetazo. O Benetazo era um líder da guerrilha. E ele foi preso. E eles resolveram que eles iam matar o Benetazo. Levaram ele para uma chácara, passaram em cima da cabeça dele com um carro e puseram ele
no carro para jogar aqui em São Paulo, dizer que ele tinha tentado fugir e que ele tinha sido atropelado, como aconteceu várias vezes. Eles inventaram. O Alexandre Vanucci, por exemplo, é um menino que estudava na USP, na geologia. Tem muitos desses casos. Quando vocês forem estudar, ler, vocês vão ver gente que já tinha sido morta ou que estava presa, que é jogada na frente de um ônibus falando que eles estavam... E o Benetazzo, quando ele foi colocado no carro atrás para trazer o corpo, ele não tinha morrido. Mesmo com a cabeça, ele não morreu. E ele levantou a cabeça e falou: o que está acontecendo? Eles levaram um susto muito grande, jogaram ele de novo no terreno e aí mataram o Benetazzo com pedradas. Então, para vocês terem uma ideia de como a tortura é uma atividade, é uma atitude, é uma ação ignóbil, é uma coisa abjeta, é uma covardia, uma pessoa que já está presa ser submetida a isso. E a tortura era o quê? Era choque elétrico em todas as partes do corpo. Mulher na vagina, homem no pinto, nos seios, no ânus, a introdução de objeto cortante, a cadeira do dragão, que era uma cadeira que você levava choque, tem a coroa, que é uma espécie de uma coisa de metal que você põe na cabeça e vai apertando. Então tem a história da Aurora, que ela teve, os olhos saíram por causa disso. Tem afogamento, que a pessoa é torturada e eles põem a cabeça dentro de uma coisa com água e quando percebem que ela não vai aguentar, tiram. E muitas vezes choque dentro da água também. O famoso, que vocês devem ter ouvido falar muito no pau de arara, que se prende as pessoas pelo pulso, passa assim a perna e a pessoa fica pendurada e levando choque em todo o que é. E aí isso daqui vai rompendo, vai distendendo. Então, geralmente, quem passou pelo pau de arara tem os braços muito... as sequelas de braço que não aguentam muita coisa, porque os músculos foram muito, como fala, danificados, né? E fuzilamentos, falsos fuzilamentos, fala que dá um tiro, não é? Estupro, tanto de mulher quanto de homem, né? A ameaça de crianças, que pega a criança e fala: vou torturar se você não falar. Mulheres, que eram, os maridos às vezes eram presos, falava, torturava a mulher na frente do marido e vice-versa, o marido na frente da mulher. O mal que a ditadura fez e que faz até hoje é esse. Ela rompeu, porque se em 64 havia o governo que tentava ser popular, que era o governo do Jango, as reivindicações, as lutas e as conquistas daquele período, todas foram por terra, caíram. E a ditadura, ela imprime um determinado tipo de política no Brasil que dá a ilusão para muita gente de que o Brasil progride, e não é verdade. Depois, quando acaba, pelo menos nominalmente, formalmente, a ditadura, a gente começa a avaliar, né, todo o mal que a ditadura fez para o Brasil. E enquanto nós não descobrirmos aonde estão os corpos desaparecidos, a gente não fecha esse ciclo. Por isso que eu digo que ainda temos ditadura. E principalmente porque o fato dos torturadores, dos assassinos não serem responsabilizados, faz com que a impunidade provoque outro tipo de morte. E o teatro e as artes em geral fizeram o que podiam fazer, criaram peças de teatro, músicas, aí ao aparecimento no fim de 65, 66, o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Milton Nascimento, Zequete, esses musicais populares, contando peças de teatro. Por exemplo, tinha uma peça extraordinária que foi em 1965, chamava Liberdade, Liberdade, que era do Flávio Rangel e do Milor Fernandes. E o próprio Teatro de Arena era um centro de resistência, fazia show musical, fazia peças, fazia debates e muita peça proibida. Peça que era proibida quando você estava para estrear. Penso que até hoje os artistas, ainda que talvez
hoje tenha menos, mas eles sempre se puseram contra os atos de autoritarismo, de totalitarismo, principalmente pela liberdade de expressão, contra a censura em qualquer nível. Não pode proibir peça, não pode proibir livro, não pode proibir música, não pode proibir expressão. Você tem que ter livre expressão, a manifestação da opinião ela tem que ser livre. E se você faz alguma coisa que pode contrariar algum ou alguém, você entra pelo judiciário e você tenta, então, julgar essa pessoa e se ela for condenada. Como agora, vocês sabem que tem um monte de gente presa. Nunca antes nenhum empresário tinha sido preso. Então, ao mesmo tempo que é duro, que é terrível, é um momento em que a gente fica sabendo de muita coisa. Por quê? Porque temos o mínimo de liberdade para poder fazer isso e tem liberdade de expressão. E isso se deve a essas pessoas que lutaram, que foram presas, foram torturadas, foram assassinadas e muitas estão até desaparecidas. Agora, em 2015, nós temos o grupo Núcleo do 184, que é um grupo de teatro, e nós estamos ocupando o número 184 da Praça Roosevelt desde 1997. Neste ano estamos completando 18 anos aqui. E a gente tem feito um pouco tudo que se fazia no Teatro de Arena. Então tem, por exemplo, peça sobre Eleni Guariba, chama Eleni dos Colibri. Nós montamos, ficou em cartaz aqui quase um ano. Yara Camarada Diamante, que é sobre Yara Avelberg, a psicóloga que era companheira do capitão Carlos Lamarca, que foi assassinada na Bahia também. A Rosa Vermelha, que é sobre a pensadora e lutadora, militante da social-democracia alemã no século passado, e no outro, que é a Rosa Luxemburgo. Temos também, agora estamos organizando, preparando a peça O Interrogatório Brasileiro, que é baseado, inspirado no Interrogatório, uma peça do Peter Weiss, que vamos contar, então, vamos fazer depoimentos de gente que foi presa, de gente que resistiu, de gente que saiu e que viu coisas. E tem também uma outra, que é Jonas /Bacuri, Bacuri /Jonas, que é sobre dois comandantes da luta armada brasileira, o comandante Jonas, que é o Virgílio Gomes da Silva, e o comandante Bacuri, que é Eduardo Leite, que foram dizimados, estraçalhados na tortura, um em 1969 e o outro em 71. E aqui fazemos muitos debates. Vem aqui a professora Olgária Matos, vocês devem conhecer de nome, é uma grande filósofa, uma grande brasileira, uma grande professora. Vem aqui também Maria Silvia Betti, que é uma grande professora da FEFELESH, lá da USP. Vem aqui também muitos professores, jornalistas, João Silvério Trevisan vem dar entrevista, diretores de teatro, atrizes, a Helena Inês, que foi desde o começo uma grande atriz do cinema novo, e hoje ela é uma cineasta, uma atriz, uma extraordinária, Valderiz de Barros. Também fazemos depoimento de popular, pessoas muito populares, como Carlão, que é um cara do samba. Enfim, a gente tem feito aqui isso. Lutamos, fazemos as viradas, usamos muito poesia, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Então, vocês, meninos, estudem, olhem, vejam, abram bem os olhos, porque nós podemos sim, apesar de tudo, criar um mundo melhor. Criar um mundo em que a gente possa, de fato, ser companheiro do companheiro, né? Um menino possa, como diz o poeta Tiago de Mello, um menino possa confiar no outro como um menino, né? E a menina também, claro, para satisfazer as feministas. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.